Bom, em primeiro lugar, eu queria saber como foi a sua percepção, né, desse ambiente, o que você mais te chamou a atenção em relação a tudo que foi mostrado, que está sendo mostrado lá. Bom, acho que a primeira coisa e mais importante, né, é a gente, eu até fazer um contraponto aqui com esse ambiente aqui um pouco mais de incerteza, né, o que a gente viu ali em termos de percepção é realmente uma economia pujante, né, a gente ainda está verificando, né, principalmente com o ambiente da feira, muitos negócios acontecendo, um ambiente inclusive acima das expectativas das empresas presentes. E eu acho que isso é o grande recado que essa feira traz, é uma das maiores feiras da América Latina, a maior feira da América Latina, com a expectativa de receber aí 65 mil pessoas, né, e realmente impressionou, né, a quantidade de stands, o tamanho dos stands, né, o que foi gasto ali exatamente na publicidade, na demonstração dos produtos e principalmente também as inovações. Então, eu trago aqui um pouco de otimismo, né, diante de tanta incerteza, e eu acho que a grande incerteza do ano, né, foi resolvida, que era a questão da eleição, né, e agora a gente tem que sacudir a poeira, né, e ver como é que a economia agora reage, e uma das formas como a Bigua Capital faz a análise é estar presente nas feiras. Né. Eu tive aqui a oportunidade e o prazer de estar com o Saravalli na feira, na FEIMEC, né, onde a gente teve ali também uma percepção muito positiva, e essa superou todas as expectativas. Então, pra você ter uma ideia, a Saravalli tinha ali provavelmente 2 a 3 vezes mais pessoas circulando ali pela feira, além do dobro do tamanho. Então, realmente, é uma coisa que chama muita atenção num setor, inclusive, de transportes, que a gente sabe, né, isso é público, né, que estava mais ligado a, vamos dizer assim, a candidatura perdedora. Então, eu acho que esse é o recado, a percepção muito positiva em relação, né, ao que a gente via, né, e que tinha uma expectativa ali, as próprias empresas ali estavam meio ressabiadas, né, como é que seria a expectativa, mas todas as expectativas estão sendo superadas, inclusive com negócios sendo fechados já no primeiro dia de feira, que é incomum, tá? Normalmente os negócios são fechados no final da feira, já havia, né, vários caminhões ali vendidos para a transportadora tal, e isso tem um efeito psicológico muito grande, porque o concorrente olha para, pô, fulano já comprou, também quero, então já criam ali um going on ali importante, né, para exatamente o desenvolvimento, né, dos negócios. Acho que essa é a percepção inicial. Bom, e queria falar um pouquinho sobre a questão, se você, né, viu, em relação às tendências, em relação à descarbonização, né? Essa é uma pauta muito importante, a gente sempre fala muito sobre isso, a questão do uso de biometano. Você chegou a ver algo muito pontual ali em relação a esse tema? Não só pontual, mas como tendência clara e objetiva. Caminhões já sendo lançados, né, com motorização, já utilizando o biometano, né, que é uma tendência, uma nova fronteira em termos de combustíveis limpos, com possibilidade de redução, inclusive, de 90% de níveis de particulados. É um negócio assim estonteante. E considerando que o Brasil, né, tem um potencial enorme no desenvolvimento, né, e na produção de biometano, não sei se vocês já ouviram o termo, né, mas existe um pré-sal caipira, né, a ser explorado no interior do Brasil, principalmente utilizando resíduos, né, da indústria pecuária e também os resíduos, né, da indústria sucroalcooleira. Ali em um potencial enorme, né, de desenvolvimento. Então vocês imaginem, né, um exemplo aqui da indústria sucroalcooleira, né, que vai utilizar, né, os seus resíduos, que eram um problema ambiental terrível, que eram jogados nos rios, né, e passará a produzir, né, biometano para, inclusive, né, alimentar a frota, né, que hoje é a diesel, reduzindo a pegada de carbono, que já é positivo, né, quando você pensa, né, no combustível etanol, né, ele é carbono positivo, né, e ainda utilizando ainda, né, o biometano em troca do diesel, né, principalmente nos tratores, você tem ali uma redução ainda maior, ou seja, existe uma expectativa muito positiva, tanto, né, na utilização do biometano para a frota como para a produção de energia elétrica, ou seja, a plena utilização de todos os recursos ali, todos os resíduos, ou seja, e isso ficou muito presente, muito evidente na feira, né, Volvo, Scania, a DAF, né, e a FTP, né, lançando motorizações, né, a Volkswagen, né, lançando motorizações específicas para a utilização do biometano, né, já com tecnologia já desenvolvida, inclusive já se pensando em um flex, biometano, etanol. Interessante. Né? Então, eu acho que tem muitas possibilidades e quando você vê a gama, né, de tendências que podem acontecer,
realmente o Brasil é um país muito privilegiado, né? E a gente já desenvolveu toda a tecnologia do etanol, já está testada, aprovada, né? Enquanto o mundo está engatinhando com as soluções da eletrificação, né? E a preocupação da eletrificação, né, limpa, né? Porque não adianta nada você ter um carro elétrico plugado numa rede elétrica que produz energia baseada em carvão. Isso é um contrassenso, né? Então, a utilização, inclusive, né, de uma motorização a combustão com combustíveis limpos, né, a gente vê isso como tendência, apesar de ser, pode soar aqui um pouco, né, um contrassenso, né, uma contradição em relação a todo o processo de eletrificação, mas o Brasil está numa vanguarda, né, e a utilização dessa motorização híbrida, eu acho que é a grande tendência e o que vai dar uma autonomia e principalmente uma capacidade técnica para o Brasil inigualável, inclusive para exportar essa tecnologia para países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, como a própria Índia, né, que estamos falando aí de uma população com mais de 1 bilhão de habitantes, né, e com um mercado de automóveis aí crescente, né, e também como a Indonésia, ou seja, os países produtores de cana-de-açúcar, né, têm a possibilidade, né, de incorporar essa tecnologia que já está plenamente desenvolvida no Brasil. Maravilha. Marcos Saravalho, eu sei que você tem várias perguntas, né, e consultorias para serem feitas agora. Fica à vontade. O João, acho que a primeira pergunta é entender, vou começar de trás para frente, mas assim, como é que está você falou rapidamente, mas como é que está o clima lá, em termos não só dos visitantes, né, os possíveis investidores, clientes, né, os fornecedores, quem está na feira, para depois a gente falar um pouquinho também. E eu queria que você aproveitasse e falasse também tanto das companhias nacionais, mas também a gente tem o lado positivo, acho que é bom para o mercado como um todo, a gente tem mais competidores, mas como é que está a percepção de estrangeiros, né, na feira, no sentido assim, sempre tem aquela preocupação, vai ter entrada de empresas chinesas, enfim, temos novas marcas entrando, pelo contrário, você pegar não um caso de transporte, mas automobilístico como um todo, tivemos a Ford e outras marcas saindo do país, enfim, qual que é o recado da feira, né? A gente tem algumas companhias abertas acelerando o investimento, né? E sempre aquela dúvida, né? Será que a gente vai ter um mercado não só 2022, 2023 crescendo, mas essa sustentabilidade, enfim, um resumo do calor, né? O mapa de calor da feira, do que você sentiu lá até esse momento. Lembrando que a feira é uma feira de transportes, então ali a gente estava ali muito focado em trucks, né? Nos caminhões, sim. Né? A gente chama do cavalo mecânico. Estavam ali presentes a Volvo, a Scania, né? A DAF, né? A Volkswagen, né? A própria Ford, mas o destaque para as primeiros grandes estandes que eram assim enormes, né? Eu me senti numa feira do automóvel, assim, me senti tão empolgado quanto, né? E você via as pessoas também com esse entusiasmo, né? Muita gente circulando e muitos negócios sendo fechados, né? Como eu disse aqui, né? Normalmente, né, a feira ela tem os seus negócios fechados no final, que no dia 11, e já nos primeiros dias já haviam negócios fechados, né? Depois a gente pode conversar com mais detalhe, né, a respeito da Randon, né? Existiam ali, vamos dizer assim, vários boxes para fechamento de negócios, estavam todos lotados, né? A percepção deles ficou muito acima da média, né, da expectativa, que era realmente de uma certa apreensão em função de tudo que a gente passou, né? E então a percepção é de que, né, empresas como Volvo, Scania, né, Volkswagen, né, que são líderes além da Iveco, né, muito, muito presente, né, de muito otimismo com o Brasil, inclusive trazendo fábricas de motores aqui, como a FTP, né, que a gente conversou também bastante com o principal responsável pelas vendas da América Latina, né, e que estava lá expondo exatamente para disponibilizar aquela força, né, aquela força motriz que também era para a utilização dos biocombustíveis, né, e a gente via que os negócios estavam acontecendo. Então a percepção, né, realmente foi muito acima da expectativa. Nós mesmos, né, identificando ali o setor como um setor, vamos dizer assim, mais voltado para o candidato, como a gente disse, o candidato perdedor, a gente viu que a pujança, né, da percepção ali, dos negócios que aconteceram, realmente estava muito forte, Marcos. Uhum. Um dos pontos que a gente sempre tem nesse setor, naturalmente, que acho que é cobrado, principalmente em momentos de queda, né, de baixa, é a questão dos subsídios, né? Será que esse setor assim, ele tem a sua dinâmica própria ou ele vai ainda continuar precisando, né, de aumentar ainda os subsídios, enfim, todos os benefícios para o setor, né?
Porque, a princípio, pelo menos olhando para as empresas de capital aberto, as empresas estão bastante bem estruturadas financeiramente, com a estrutura de capital, têm acesso a crédito, né? Então, será que realmente esse vai ser o tom, né? Ou, como você falou, temos ainda um espaço grande para crescer com novas tecnologias, novos produtos, além do crescimento natural do setor, né? Como é que você sentiu isso nessa parte de financiamento, né? E outros benefícios que possam surgir ou que tenham o setor como um todo, né? Sim. A gente sabe, né, que a diferença entre as duas propostas políticas apresentadas era uma proposta que estava em vigor, que era uma proposta de uma ortodoxia, né, a utilização ali de foco no crescimento pela oferta, né, o que a gente está vendo vamos dizer assim, essa consequência, né, na feira, né, e a política mais heterodoxa que é focada na demanda, né, e principalmente com a indução, né, das entidades públicas. Mas o mais interessante, acho que a informação mais relevante que a gente traz é que a mensagem, né, principalmente das montadoras, né, é que não há necessidade hoje de indução por financiamentos públicos, né. O recado é o seguinte, deixa a gente trabalhar, que a gente dá conta do recado, né, nós estamos conseguindo, né, performar muito bem, nossas margens parrudas, que incorporam inclusive as taxas de juros nos níveis que estão. Tá? Então, não há necessidade de indução e a gente sabe que esse tipo de política tem fôlego curto, é o famoso voo de galinha, né? Você antecipa a demanda, né, de 2 e 3 anos e depois as empresas praticamente ficam sem a demanda em seguida. Nós vivemos esse tipo de política com o PSI, né, em 2013, 14, 15, a gente viu as consequências, né, muito ruins para a economia, principalmente para essas empresas. Então, o recado da feira, né, para o governo é que nós não precisamos de linhas, né, e de indução via o setor público. Então, eu acho que essa é a grande mensagem. Se esse governo for inteligente e continuar fazendo a indução pela oferta, nós acreditamos que esse movimento se perpetuará, né, ou, melhor dizendo, né, terá fôlego ainda por bastante tempo, né, ainda mais porque a gente temos demandas em todas as áreas, exatamente na área da agricultura, né, com as máquinas agrícolas, na área de infraestrutura também, né, e a demanda por caminhão no transporte também é fundamental. E eu acho que é isso que a gente tem que estar focado, né, e isso está tá com um vigor muito grande ainda, Marco. João, acho que uma pergunta que acho que todos querem saber, talvez uma das principais companhias que estão na feira, e muito representativa aqui na Bolsa, né? Eu digo companhias porque tem uma companhia de capital aberto, mas a gente tem ali as controladas, né? Que é a Randon, tem a Randon, a Fras-le, mas especificamente a Randon. Se você puder fazer aqui em poucos minutos um resumo da situação da Randon hoje em termos de estrutura de capital, balanço, posicionado para esse crescimento, produtos, né, lançamentos que você viu ali na feira. Acho que dá uma aula aqui de Randon aqui para a gente. Para quem não conhece o case, talvez, acho que todo mundo que já participou do setor direto ou indiretamente, pelo menos, vamos pegar assim, né, todo mundo já andou numa estrada no Brasil já viu Randon em algum lugar, né? Então, faz parte do nosso dia a dia, direto ou indiretamente, e é muito importante. Não só como investimento, mas para o nosso crescimento, para o nosso PIB como um todo, né? Mas se você puder fazer um resumo do que você viu lá, lançamento, produtos, mas principalmente da situação, balanço, investimentos, do que esperar para a Randon nos próximos trimestres, enfim, como é que está a opinião de vocês? Maravilha, Marco. Marco, de tudo que eu vi ali, a gente circulou bastante pela feira, vimos ali os grandes lançamentos, caminhões, máquinas maravilhosas, né? Mas a empresa que mais chamou a atenção realmente foi a Randon. E eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar. É uma empresa que está evoluindo, está se transformando numa empresa de tecnologia. O desenvolvimento da tecnologia das nanopartículas é uma coisa assim com um campo de abertura fundamental, é um campo de abertura de tendências que não tem como imaginar ainda tudo que possa ser aplicado. Né? E, por acaso, hoje, né, o que a gente entende com o Randon, o que aparece mais, são as carretas, né, como a gente diz, né, os semi-reboques. Mas, na realidade, ali é um hardware em que muita inteligência está sendo embarcada com softwares de gestão, né, incorporação, né, de alguns exemplos, né, de inovações como o eixo elétrico, capaz de gerar acúmulo de energia na descida e ganho
né, de potência, diminuindo a utilização do motor a combustão, podendo gerar até 25% de economia. Todo o trabalho que está sendo desenvolvido em termos de redução de peso de materiais com a manutenção das suas estruturas. Né? Então, entender a Randon hoje como uma empresa de tecnologia, né? Lembrando que a parte de carretas representa apenas 35%. Nós temos toda a parte também de autopeças com a Fras-le, né? Com o desenvolvimento desses novos materiais capazes de redução de peso e hoje, né, com o processo de eletrificação, né, a manutenção de estrutura, né, com a redução de peso é a nova tendência. E a Randon está anos-luz. Né? O mais curioso foi conversar com o CEO, o Sérgio, né, e ele nos contando, né, de forma muito, né, entusiasmada, que foi visitar a feira de tecnologia mais importante, né, da área de transportes na Alemanha, e para surpresa dele, a grande novidade que ele imaginava encontrar lá era o próprio sistema da Randon de eletrificação, né, que estava, segundo ele, 3, 4 anos na frente em termos de evolução do eixo elétrico, né, produzido na Europa, ou desenvolvido na Europa, exatamente porque ele não tem inteligência. O eixo europeu elétrico, ele além de ser mais pesado, né, ele não tem a inteligência e ele serve como arrasto, no caso, né, em descidas. Então ali você vê realmente que a Randon está no desenvolvimento, né, tremendo em termos de tecnologia, né, e isso é maravilhoso em termos de uma empresa genuinamente nacional. E agora também, né, com a participação de uma empresa americana, né, que é a Hércules, né, todo o potencial de desenvolvimento aí de um novo mercado que surge, que é praticamente aí 4, 5 vezes maior que o mercado brasileiro. E se a Randon conseguir ali, como ela mesma colocou, ter 5 a 10% desse mercado, já é uma coisa fantástica. Já temos aqui praticamente o dobro do que temos do Brasil. Então, essa é a grande mensagem, né? É uma empresa de tecnologia no desenvolvimento de nanopartículas capazes de redução de peso, né? E trazendo tendências novas, como a gente falou do eixo elétrico, o furgão, né, com painéis solares, capazes de gerar energia, né, tanto para a refrigeração quanto para a tração. Ou seja, esse gerenciamento, né, esse software, essa incorporação do software dentro do hardware é o que a gente entende como a grande tendência. Né? Se você olhar para a Apple hoje, né, é hardware com software, não é só hardware. Né? Então, a inteligência incorporada, né, no hardware, que por acaso, agora nesse instante, são as semicarretas, mas podem ser outros tipos de hardware que a Randon possa vir desenvolver, né? Além de parcerias, né, com a WEG no desenvolvimento de tintas mais leves com essas nanopartículas, capazes de, né, aumentar a durabilidade dos materiais, né, e além de tudo, né, ter várias aplicações como plataforma de petróleo, ônibus, até ônibus espaciais. Então, a gente viu ali realmente a Randon como grande destaque, né, das empresas ali expondo, e principalmente o entusiasmo. Eu acho que o mais importante, né, a gente sempre identifica nas nossas análises, né, que tudo bem, a empresa são os seus ativos, né, a sua marca, mas na realidade o entusiasmo das pessoas, principalmente daquelas que comandam, e que aquilo ali de alguma forma se espalha em todos os colaboradores, é o que mais nos importa, porque nós queremos identificar brilho nos olhos das pessoas, né, e o entusiasmo, né, de fazer a diferença, e nós estamos vendo isso efetivamente na Randon. João Paulo, eu falo que a BMC News, a gente tem aqui um pilar muito educacional, né? Sempre muito importante entender exatamente, sempre aí trazendo pontos de vista importantes. Eu sempre falo aqui, né, que as pessoas que estão no nosso chat, se elas pudessem aproveitar da oportunidade, né, de fazer perguntas, né, questionarem várias situações dos nossos entrevistados, mas eu não preciso nem olhar para o chat, porque o meu WhatsApp já está aqui cheio de mensagens do professor Alexandre Cabral, querendo uma consultoria de João Paulo Reis aqui. Com certeza, eu falei, Cabral, você tem na carteira, né? Só pode, né? Ele quer saber primeiro sua expectativa sobre Randon, já que a gente estava falando aí de Randon, sua expectativa do resultado de amanhã, né, que será divulgado, e depois ele quer saber sobre o Ambipar. Cabral, você está devendo almoço para nós 3, tá? Só vou te dizer isso, mas vamos lá. Então, como que está a sua visão e expectativa aí para o resultado de Randon? Bom, a gente teve ali vamos dizer assim, uma noção, né? Eles deram ali, obviamente, que eles não puderam dar, né, todos os detalhes, mas, né, que as receitas praticamente vão crescer, né, de acordo com os relatórios ali que são publicados mensalmente, né, os relatórios de operação, né, mas há ainda um impacto, né, do custo,
né, do custo, que deve ainda gerar ali um estreitamento de margens, mas que isso já está com tendência de queda. Você vê notícias, né, que o custo do aço já está caindo, o custo da sucata já está caindo. Então, a recuperação da margem, né, para os próximos trimestres é uma tendência. Então, no primeiro momento, o impacto ali na margem em função ainda do impacto inflacionário das principais commodities, mas depois isso, né, será diminuído. Mas o mais importante, como a gente está falando, é o desenvolvimento dos novos negócios, né? E eu acho que precisa ser ressaltado, é a JV, né, da Randon com a Gerdau, né, que ontem foi lançado o nome, né? Até então as pessoas não sabiam qual era o nome, será Adiante, com 2 Ds, de add, né, de adicionar, né? E a expectativa deles, desse negócio, em que cada uma das empresas entrará com 250 milhões de reais, é ser uma competidora, né, no mesmo quilate da Vamos, que isso também estava presente na feira, ou seja, estava lá se aproveitando do clima, né, dos participantes da feira que podiam ali escolher entre comprar ou alugar um caminhão, né, e todas as possibilidades de soluções da Vamos. Então, essa nova empresa, Adiante, né, será a empresa da Randon e da Gerdau, cada uma entrando com a sua expertise. Lembrando que a Randon tem dentro do seu negócio 90 distribuidoras espalhadas Brasil afora, que terão a função tanto de distribuir o produto de locação quanto a da manutenção. E a Gerdau já entra com a principal cliente, que é a G2L, que é a empresa, né, do grupo Gerdau Next, que foi criada e já tem receitas hoje próximas a R$1,5 bilhão, que será a principal cliente, já startando e já gerando receita para essa empresa, que tem aí uma ambição muito grande, né, dado que o mercado hoje de locação de veículos pesados, né, ainda é muito pequeno comparado com economias mais maduras como Estados Unidos e Europa. Então, a gente vê com muito bons olhos. Então, eu falo, a Randon ela é uma empresa que tem várias possibilidades. Temos aí a área de bens de capital inteligentes agora, né, que é a área de semi-reboques, carretas e tudo mais, né? Também tem a área de autopeças, que é mais resiliente, né? Faria uma comparação mais com uma metal leve, né? E também com atuação, né, nos principais mercados mundiais. É uma empresa mundial, né, com expertise. E agora a Gerdau também, com a compra da Hércules nos Estados Unidos, abre uma nova frente de lançamentos focada em gerar mais receita, né, em moeda forte, exatamente se blindando de qualquer, né, vamos dizer assim, deslize da política econômica, né, tendo ali uma válvula de escape importante. E toda a tecnologia envolvida no desenvolvimento do centro de tecnologia, né, que ainda tem ali milhões de outras possibilidades que a gente não tem nem noção do que possa vir a acontecer. Então, a nossa expectativa da Biguá é de que estamos uma empresa realmente com um potencial de crescimento, né, importantíssimo. E lembrando sempre, né, a nossa análise está em conversar mais, né, com diretores de pesquisa e desenvolvimento, né, de operações, para verificar onde realmente a empresa está trabalhando para ganhar ali valor ainda não percebido pelo mercado e que vai se tornar receita daqui a 2, 3 anos. Eu acho que esse é um dos segredos aqui da análise da Biguá. Maravilha. Só para responder um aqui do chat, depois a gente fala de Ambipar, viu, Cabral? Espera só um segundo. Chat é prioridade, tá? Depois a gente negocia aí a sua pergunta. O Marco Ceravolo está perguntando, João, a Marco Polo também está no evento? Você tem alguma notícia em relação à companhia? Não estava presente, era mais focada, né, nos trucks, né, e nos fornecedores de peças, né, ela não estava presente, né, mas o que a gente sabe da Marco Polo é, né, que a empresa ainda está sob pressão, principalmente pelos seus clientes. Os clientes foram muito machucados aí com a crise, né, estão no processo de recuperação, né, de financeira, para poder aí então fazer os novos pedidos, né, e lembrando também que a Marco Polo também é uma empresa inovadora, né, já fez todo o desenvolvimento aí da nova geração de ônibus, o G8, que realmente é um sucesso, né, mas já com preços mais elevados. Então, realmente há uma necessidade do mercado de turismo, né, principalmente regional, se recuperar para exatamente que essas empresas tenham fôlego financeiro para renovar aí os futuros pedidos.
uma outra pergunta aqui no chat, inclusive estou até abrindo aqui pelo meu celular, porque o meu canal aqui do computador, ele traduz, e aí as perguntas vêm todas embaralhadas aqui. É o Anderson Gonçalves, está perguntando o seguinte: por favor, pergunte para o João a respeito desses caminhões que são movidos a hidrogênio verde, se havia aí propostas de veículos com esse combustível na feira, né? Se sim, qual promissor você vê esse combustível para o setor? Já avisa em casa que você vai chegar tarde hoje, hein, João? O João tá saindo daqui e vai voltar para o Rio de Janeiro de carro, né? Veio aqui só para responder algumas perguntas. Visitar a feira, fazer uma visita aqui à BMC, já tá voltando. Se a gente aproveita na estrada para ver como é que está a venda de carretas. Isso ali já é uma análise. Análise presencial, como diz Alex André. Quantas ali estão. E realmente, né, a gente vê ali realmente uma coisa muito pujante. Só me recorda a pergunta que eu acabei de sobre hidrogênio. A hidrogênio, exatamente. A gente viu ali realmente a presença, né, de motores ali movidos a hidrogênio. Mas vamos dizer assim, seria o último degrau dessa tendência. Ali é a direção, né, para onde o mercado está apontando, né, para exatamente aonde pode vir ali ser utilizado, né, principalmente os veículos pesados. Né? A gente sabe que a eletrificação de veículos pesados é ainda um problema técnico enorme, né, exatamente pelo fato de você, para ter autonomia, precisa de baterias. Né, e você utilizando baterias num veículo pesado, né, que precisa de 1.000 km de autonomia, você, utilizando o peso, você tira a capacidade de carga e aí a conta não fecha. Né? Então, a importância de você utilizar, né, hidrogênio, né, que pode ser tanto no motor a combustão como para gerar energia elétrica. Né? Mas a questão toda é no desafio ainda da produção do hidrogênio, né, que precisa ainda de projetos, aí, principalmente da energia eólica e solar, né, exatamente para criar a eletricidade, a eletrólise necessária, né, para a produção, né, da amônia, né, que poderá ser transportada. E você vai ver a dificuldade técnica, ela precisa ser resfriada a quase 200 graus, né, para chegar líquida na Europa. Ou seja, precisa de energia, o consumo de energia constante para manter o produto, né, o combustível ali apto para ser utilizado. Então, realmente é um desafio técnico enorme, né? Por isso que muitas das empresas, apesar de toda, né, o frisson em torno da eletrificação, estão com seus pés no chão, né, apostando em tecnologias já desenvolvidas e já consolidadas, como é o caso, a própria FTP comentou, de motores que podem ser flex, tanto utilizando o biometano como o etanol. Vocês imaginam um caminhão usando etanol, né, uma indústria sucroalcooleira utilizando o etanol como a motorização, né, e isso realmente é um desenvolvimento tecnológico, né, fundamental e o Brasil está na vanguarda nesse tipo de desenvolvimento tecnológico. Mas, claro que eu acho que o hidrogênio verde, né, a utilização dessa motorização será mais voltada para nichos, né, e principalmente, né, para países mais desenvolvidos que têm capacidade, né, financeira para investir num produto que provavelmente terá um custo alto. Maravilha, estou dando uma olhada aqui, tá repercutindo bem. João, a gente pode até gravar depois um podcast, um strike sobre este tema, o pessoal está gostando bastante aqui. Eu queria só trazer, Marco, você tem mais uma ou pode fazer a do Cabral? O Cabral está te devendo alguma coisa? Vamos aproveitar. Porque uma que eu fiz, eu paguei metade da minha dívida, agora eu preciso só pagar metade da outra. Porque meu marido apostou com ele quando o Flamengo e o Corinthians jogaram. Aí a gente apostou um almoço e eu apostei do São Paulo. Então eu já quitei minha dívida, né? Eu não preciso mais pagar o almoço porque ele não precisa pagar meu almoço por causa da minha pergunta. Agora eu vou quitar a dívida do Luiz. Posso fazer? Lógico. Então, tá bom, depois você faz. Duas. Se o Cabral estiver te devendo, porque a gente, Cabral, a gente deve aqui a gente paga a dívida sim, né? Ele tá aqui rindo, aqui, dando um kkkk aqui no WhatsApp. Vamos soltar os especialistas aqui sobre... João, Cabral querendo saber sobre a Ambipar, que divulgou o resultado, né, ontem, inclusive a Ambipar lucrando aí 33,2 milhões no terceiro TRI, só que apresentando queda de 24%, a EBITDA com alta de 69%. Como que você viu o resultado e sua visão aí sobre a Ambipar? Bom, a Ambipar não está no nosso pipeline, mas a gente não, vamos dizer assim, eu prefiro não comentar, acho que tem gente melhor que eu para comentar, mas para não deixar a pergunta sem resposta, né, lembrar que a Ambipar estava presente no evento também, e eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Né? A gente foi conversar com eles. Né? Eles lançaram lá o Ambipar Cargo, que é uma espécie de cartão pré-pago para caminhoneiros, né, para poder utilizar em pedágios, né, e principalmente para uma espécie de financiamento que normalmente as transportadoras têm. E diz que é um setor que está muito mal explorado, né, e que está sendo vendido
junto com o serviço de response, né? E de alguma forma isso é uma derivada. Nós entendemos que a Ambipar tem uma inteligência muito interessante, está ocupando espaço, está se tornando uma empresa mundial. Né? E acho que a tendência, né, dessa empresa realmente é dar solução, né, a problemas, né, ligados à área ambiental, ao environment, né? E a gente entende realmente que é uma empresa muito promissora. A gente precisa identificar principalmente aí as questões financeiras, né, os múltiplos, né, e principalmente as tendências no desenvolvimento aí e na evolução das margens. Né? A gente sabe que as receitas aí estão crescentes, mas a questão toda é o cuidado, né, de uma empresa que está se alavancando para crescer, né, com a manutenção de margens. Né? Qualquer erro ali pode ser fatal. Então, a gente acompanha a Ambipar já há algum tempo, né, com muito bons olhos, entendemos que ela está se tornando uma empresa com um diferencial único, né, que resolve problemas de todas as ordens, né, e acreditamos que realmente é uma empresa com potencial enorme. Marcos Saravalli, faz aí sua última, então, para a gente liberar o João, né? Senão a gente vai ficar aqui abusando dele, né, o tempo todo, só fazendo perguntas. João, aproveita, passa um recado tanto geral, mas se você quiser também falar de outra ação aí que a gente não comentou, a gente falou de Randon, a gente sabe que vocês têm posição. Romen também, que vocês têm posição, mas vocês... Tupi, né? Mas se quiser algum outro case que você acha que já entregou o resultado veio bom, tem boas expectativas, enfim, o preço atrativo, a gente de novo aqui não é recomendar e nem falar preço-alvo, mas falar sobre a expectativa das companhias, né, que a gente não falamos de Randon, Ambipar, um pouco, Tupim diretamente. Mas outro case que você queira reforçar, né? Lembrando aqui, para quem quiser também, só seguir lá o time da Biguá, tem muito mais informações, né? Mas, João, fique à vontade aqui, porque senão a gente, como a Paula falou, a gente fica aqui e vai fazendo a consultoria papel por papel, né? Certo. Não, é só reforçar esse entusiasmo, né? Principalmente quando a gente vê, né, como a gente diz, na análise de chão de fábrica, né, às vezes a gente fica muito, né, distante, né, nos nossos escritórios, né, o que eu chamaria de um aquário, né, a importância, né, do analista ir e visitar uma feira. Eu recomendo, né, que visitem a feira, né, para entender o que eu estou falando, para ter a percepção, cada um tem a sua, né, e é isso individual, mas a nossa percepção é exatamente, né, de que uma economia pujante, que ainda vai continuar, né, prosperando aí, né, nos próximos trimestres, quem sabe aí com uma orientação adequada e correta do novo governo, né, a gente siga assim para o próximo ano. Tá? Uma outra empresa, né, que eu colocaria, que já publicou o resultado, é a Home. Né, nós já conversamos com eles. Realmente houve também ali uma espécie de indefinição por conta ali da questão política. Agora a coisa também começa a ser retomada, né, mas a percepção, né, em relação ao quarto trimestre e o primeiro trimestre ainda é excelente. Né? A percepção deles, a entrada de pedidos, que é ali onde a gente tem um termômetro, né, para exatamente examinar como é que está a coisa. É o que eu chamaria, né, um exemplo para facilitar o entendimento. Né? A carteira de pedidos é uma caixa d'água e a entrada de pedidos é a água entrando. Né? Enquanto a entrada de água e o nível da caixa d'água ficar satisfatório, né, é ali que a gente vai continuar observando e verificando, né, os ganhos que a empresa vai ter em termos de receita, né, em termos de margem. Né, e exatamente isso. E a Home estando ligada exatamente a esses setores, né, de transporte, né, de eólico, né, a gente tem ali, né, que a demanda pelos produtos dela, né, via, né, a produção de caminhões, a produção de máquinas, né, e o eólico, como a gente colocou. Então a Home também está muito bem posicionada, né, e a gente tem uma expectativa muito positiva para o quarto e para o primeiro trimestre do ano que vem. Tá certo, João Paulo. Eu quero agradecer, um prazer poder ter recebido aqui presencialmente hoje na BMC News. Sempre um prazer poder falar contigo. Fica aqui o convite para voltar sempre. Maravilha, muito obrigado aí pela oportunidade e sempre será um grande prazer. Obrigado. Até mais, tchau, tchau.